os melhores clipes da MTV Brasil nos anos 2000, quando a TV era pura música e atitude. Se você viveu os anos 2000, sabe. Antes do YouTube, do Spotify e do TikTok, o nosso YouTube se chamava MTV Brasil. Era lá que a gente via os clipes mais incríveis, polêmicos e estilosos da época, e onde nasceram verdadeiros ícones da cultura pop. Hoje, a gente vai voltar no tempo para relembrar os clipes que marcaram a geração MTV. Aqueles que paravam o país, ditavam moda e viraram trilha sonora da nossa adolescência. Então prepara o replay mental, porque essa viagem vai ser pura nostalgia. O auge da MTV e o poder dos clipes. Nos anos 2000, a MTV era mais do que um canal. Era um estilo de vida, o visual, o jeito de falar, a música que tocava. Tudo influenciava o que a gente vestia, o que a gente queria ser e até com quem a gente andava. E os clipes eram o centro disso tudo. Eles não eram só vídeos, eram pequenas obras de arte. Cada estreia era um evento, e os fãs corriam para votar nos seus artistas favoritos no Disque MTV ou no Top 20 Brasil. Os clipes nacionais que dominaram a MTV. Vamos começar com o orgulho nacional. O rock brasileiro viveu um verdadeiro renascimento nos anos 2000 e a MTV foi o palco principal disso. CPM 22, 1 minuto, para o fim do mundo. Esse clipe virou hino adolescente. O visual urbano, os cortes rápidos, a fotografia meio cinza, tudo traduzia o sentimento de angústia e liberdade da época, sem contar o refrão que todo mundo cantava aos berros. E se eu disser que eu quero outro dia? O CPM 22 era a cara da MTV. Atitude, emoção e identidade. Tinha clipe deles passando praticamente todo dia. Pitty, Máscara. Quando Pitty lançou Máscara, o Brasil inteiro acordou para uma nova voz feminina no rock. O clipe simples, com ela encarando a câmera e cantando com raiva, mostrava o poder cru da autenticidade. Nada de filtros, nada de perfeição, só verdade. A MTV tocou esse clipe até cansar, e mesmo assim, ninguém enjoava. Pitty virou um símbolo de representatividade e força. Charlie Brown Jr., Lugar ao Sol. Difícil escolher um só clipe do Charlie Brown Jr., mas Lugar ao Sol tem um peso especial. Chorão e Champignon traduziram a alma da juventude da época. Rebeldia com propósito. O clipe, com skate, praia e visual californiano, mostrava um Brasil mais moderno e alternativo. Era impossível ver aquele clipe e não querer sair de skate ouvindo CBJR no Discmé, último romance da banda Los Hermanos. E no outro extremo do rock, vinha o som sensível e introspectivo dos Los Hermanos. O último romance era poesia pura. O clipe, com uma estética quase artesanal, mostrava que dá para emocionar sem precisar de efeitos grandiosos. A MTV tocava esse clipe em todo tipo de programa, e todo mundo conhecia o refrão de cor. Os clipes internacionais que marcaram a MTV Brasil? Agora, não dá para falar de MTV nos anos 2000 sem lembrar dos clipes gringos que explodiram no Brasil. Foi a era de ouro dos videoclipes internacionais, quando cada lançamento era um evento mundial. Britney Spears, Toxic, Britney, estava no auge. E Toxic foi o clipe que consolidou ela como a verdadeira princesa do pop. A estética futurista, os figurinos icônicos, as coreografias, tudo era milimetricamente pensado para virar tendência. A MTV passava Toxic pelo menos 3 vezes por dia e cada vez parecia uma estreia. Linkin Park, In the End. E quem viveu o início dos anos 2000 sabe, o som do Linkin Park era onipresente. In the End misturava rap, rock e um visual digital futurista que parecia saído de um videogame. O clipe foi um marco tecnológico e emocional. Até hoje é referência visual e um dos mais lembrados da história da MTV, Avril Lavigne, Complicated. Avril trouxe o estilo skate girl e mudou o jeito que as meninas se vestiam. A camiseta larga, a gravata, o olho preto. Tudo começou com esse clipe, e o cenário no shopping, com a galera fazendo bagunça, era a definição do espírito rebelde dos anos 2000. Avril era a rainha das tardes da MTV. E quem viveu, sabe. Eminem, Without Me. E como esquecer o Eminem? Without Me era provocação pura, debochado, cheio de referências à cultura pop e com um ritmo impossível de tirar da cabeça. O clipe era quase uma paródia da própria fama. Era tão irreverente que virou um dos vídeos mais pedidos no Disque MTV por semanas seguidas. Beyoncé e a música Crazy in Love. E 2003 foi o ano em que Beyoncé decidiu mostrar que era muito mais que a ex-Destiny's Child,
Crazy in Love. Era sensual, poderoso e cheio de energia. Aquele momento do clipe com o vento no cabelo e o Jay-Z chegando se tornou um ícone eterno. A MTV fez questão de tocar esse clipe até o limite. E foi assim que o mundo viu o nascimento da maior diva pop da atualidade, programas da MTV e o impacto na cultura, mas os clipes não viviam sozinhos. Parte da magia era como a MTV apresentava tudo isso. Programas como Disque MTV, Top 10 Brasil, MTV Hits e Clipe, por clipe criaram um ritual diário. A gente ligava a TV e esperava o Top 10 como se fosse o Jornal Nacional da Música. E quando o clipe do seu artista favorito chegava ao primeiro lugar, era uma vitória pessoal. Além disso, os VJs eram quase amigos do público. Eles falavam com a gente, brincavam, comentavam fofocas de bastidores, e a MTV virou a voz de uma geração que queria se expressar. O fim de uma era. Mas, como tudo na vida, essa era teve um fim. Com a chegada do YouTube e das plataformas digitais, a MTV perdeu espaço. Os clipes migraram para a internet, e a geração 2000 começou a consumir música de outro jeito. A MTV Brasil foi se transformando, até sair do ar em 2013, mas o legado dela continua vivo, na moda, nas playlists e na memória afetiva de quem viveu aquele tempo. Os anos 2000 foram a época em que os clipes eram o centro do universo pop. Cada lançamento era uma experiência completa: som, imagem e atitude. E se você ligava a TV para ver o novo da Pitty, do Linkin Park ou da Britney, parabéns! Você viveu uma das fases mais criativas e divertidas da história da música. Hoje a gente tem tudo na palma da mão, mas aquele sentimento de esperar o clipe estrear na MTV, esse ficou guardado para sempre. E para você, qual era o clipe que você mais esperava ver na MTV? Conta aqui nos comentários e não esquece de curtir e seguir o canal Pop Sem Filtro para mais nostalgia como essa.